Eu tenho gasto um tempo aqui aos domingos à noite, né? Lógico que nós temos que compartilhar a palavra com outros pastores, isso é muito importante, mas eu tenho compartilhado com vocês esse entendimento do poder vivo desse livro na nossa vida. Eu não sei, mas se nós chegamos a ter uma mentalidade que simplesmente eu tenho a Bíblia comigo, a palavra de Deus, e esse livro não faz parte do meu interior, se esse livro não tem transformado o meu interior, tem alguma coisa errada, gente. Alguma coisa errada. Esse livro, ele não é algo que eu carrego, ele é a minha vida. Ele é o processo pelo qual eu vivo. Ou seja, eu quero te falar, a minha maneira de pensar, eu nem fico procurando uma maneira de pensar. A minha maneira de pensar é o que Deus pensa. Quando isso começa a acontecer e nós temos esse convencimento no nosso espírito, gente, eu vou te falar, a tua vida é apontada para vencer as dificuldades e as lutas. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mas o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Entende? Você começa a ver resposta, a manifestação do poder de Deus. Para isso, Deus está no nosso meio com a sua palavra. Ele quer habitar de maneira abundante. Paulo diz lá que a palavra habite de maneira rica em cada um de nós, para que ela seja a manifestação daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, no meu posicionamento diante das situações que nós enfrentamos. E nós lemos desde o passado homens de Deus que se posicionaram dessa maneira. Você pode olhar a vida deles todos extremamente abençoada, enfrentaram lutas, coisas tremendas, extremamente abençoadas, diga aleluia. Então a igreja, ela precisa voltar a ter essa força, e ela não está vivendo na sua plenitude da sua força, porque ela não descobriu, ainda não bateu lá dentro essa ficha, essa consciência, que nós precisamos, como está escrito, o justo viverá por acreditar nessa verdade, fazer essa verdade ser real no dia a dia da nossa vida. E há essa possibilidade, claro que há. Se Deus escreveu algo para que eu vivesse, é porque é possível, diga aleluia. E às vezes ainda tem gente achando assim, tentando brigar com Deus, dizendo, Senhor, eu quero, como se Deus estivesse brigando. Na escola bíblica a gente ensina isso, tudo aquilo que Deus tem a te dizer, por mais que possa parecer estranho pela nossa cabeça, ou possa não encaixar muito com o nosso desejo humano ou carnal, eu quero te falar que o que Deus ele tem planejado é só bênção para nós. Daí a importância de nós associarmos isso, que quando Deus tem algo a dizer, escolhe o que Ele disse. E você está só preparando um caminho para Deus te abençoar. O meu futuro está construído com base em quê? Na minha preparação, do meu intelecto. Com todos os diplomas que eu tenho, com aquilo que eu penso, que eu acho. Eu venho conversando isso com vocês. Bom, nós estamos vendo aí no mundo fracassos mesmo com tudo isso. Porque não é na humanidade, porque esse mundo aqui, ele é regido pelo mundo do espírito. O mundo que não conhece a verdade é regido pelas trevas. E só há prejuízo, morte, destruição. Então, entende, a igreja do Senhor tem uma maneira diferente. Ela pega esse livro, e esse livro começa a fazer parte do seu interior, como um exercício diário da sua prática. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 4, no verso número 13, está declarando que eu criei, por isso eu declarei. E eu venho conversando com vocês estão aprendendo. Que não é uma questão só de crença num contexto de dizer, mas toda crença tem uma ação correspondente. Diga aleluia. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Então, para pensar, quando está associado à verdadeira crença, que é uma ação com base em certeza, e a declaração desse livro em cima das situações que eu enfrento, segura, peão, porque as trevas vão recuar e você vai passar. Aleluia! Não tem jeito. Luz contra as trevas. É só acender uma lâmpada que as trevas correm. Não tem jeito. Inimigo derrotado. Não tem outra maneira, gente. Eu quero passar isso no teu coração. Eu gostaria de entrar dentro do teu coração para falar. Não tem outra maneira se não for via verdade. E ela precisa estar instalada no meu coração. E eu preciso aprender a manusear no dia a dia as situações que eu enfrento com base, com a mentalidade da palavra. Jesus tinha a mentalidade do reino.
Jesus, olha essa declaração que interessante, eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Vá comigo a João capítulo 6, você conhece a passagem. Nós enfrentamos situações que muitas vezes são traduzidas ao nosso cérebro como uma situação de fracasso, como uma situação de derrota, uma situação de morte, de qualquer coisa assim, de prejuízo. E veja, Jesus ele diz assim, João 6,63, né? É bem conhecida essa passagem. No meio dessa passagem, eu posso ler o verso todo, mas o meu interesse é na metade desse verso. Bom, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A não ser uma picanha, um bife assim gostoso, na chapa. Tira esse detalhe. Ok, então vamos para a segunda parte. Aí Jesus ele fala assim, as palavras que eu vos tenho dito são... Elas são o quê? Elas são espírito, elas são vida. Eu pela manhã estava falando da importância de nós cuidarmos da nossa mentalidade em termos daquilo, o que está rolando na minha cabeça, o que tem dominado o meu pensamento. E eu mostrei para os irmãos e provei com base na palavra que os sentimentos negativos que estão acontecendo nos seres humanos nada mais são do que o produto de pensamentos errados, de um convívio, de uma rotina todo dia de pensamentos errados. E quanto mais eu penso, mais eles se estabelecem, mais eles produzem os sentimentos negativos. E eu falei sobre várias coisas aqui que todo mundo fala assim, pastor, mas isso é a maior normalidade. Pois é normal porque a gente não está tendo a visão do mundo do espírito. Não é normal viver ansioso. Mostrar o pau da barraca. Não é normal viver preocupado. O que mais? Não é normal viver com ódio, com ressentimento, com mágoa. Nada disso é normal. Mas esses sentimentos, eles vão matando aos pouquinhos as pessoas. E vão tirando vida. Ora, se não tem vida, tem o quê? Morte. Qual o progresso disso? Nenhum. Aonde eu vou chegar? A lugar nenhum. E isso, como eu disse para vocês, tem matado prematuramente as pessoas. Tem tido um processo onde as pessoas ficam engavetadas lá, debaixo de um embrulho na mão do inferno, vivendo com medo e tendo esse tipo de coisa, por causa de pensamentos errados. Esse livro, quando a gente fala é a palavra de Deus, é o pensamento dele, é a mesma coisa. Ok? Então, quando Deus ele diz que o pensamento dele é mais alto do que o nosso, Isaías 55, ele não está dizendo para mim, Elinho, meus pensamentos são mais altos, é inatingível. Olha só, não tem como você chegar aqui. Não é isso. Ele só está querendo dizer assim, Elinho, esses são os pensamentos que você precisa ter. Você precisa tirar os seus e ficar com os meus. Quando essa conclusão ela vai chegando no nosso interior, vai fazendo essa lavagem, Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Você começa a se sentir fortalecido, animado, a alegria está sempre presente. Você está passando a maior luta, mas está alegre. Que maluco é esse? É um maluco que está cheio de verdades instaladas no seu cérebro, na sua mentalidade. Ele tem a maneira bíblica de pensar. E quando eu tenho a maneira bíblica de pensar, e isso é crença, eu começo a agir conforme a maneira bíblica. E aí a vida começa a ser diferente, esses sentimentos negativos vão indo embora, aleluia. Não fazem parte, não precisam, eu digo isso para vocês, não precisam fazer parte da nossa vida, gente. Agora olha que coisa tremenda, porque Jesus aqui... Ele fala isso, olha, as palavras são espírito e são vida, mas olha esse detalhe que uma vez Deus falou comigo, ali, preste atenção nesse verso, que você não está vendo o que eu quero que você veja. E olha, sinceramente, eu li umas 10 vezes, eu estava ali, até que clareou. Veja, está escrito aí que as palavras são espírito e são vida? Sim ou não? Não. Fica tranquilo, é só para a gente pegar o negócio. Aí eu enxerguei. As palavras são espírito e são vida. Aleluia, nessa manhã, noite libertadora, hein? Vamos lá, enxerga aí, que está aqui na nossa frente. As palavras que são ditas. Captou, hein? As palavras que eu vos tenho dito
sai da minha boca são espírito e são vida. Está aí eu enfrentando uma opção de situações e o inferno dizendo para mim uma opção de bobagem, dizendo para mim que não vai dar certo, que a minha família não tem jeito, e que nada vai ser construído, e pode tirar o seu cavalinho da chuva, e a gente caladinho, só, e não responde. Não responde com base na verdade, com a crença. Porque quando eu respondo com a crença, eu mando vida para cima da morte. Quem vence? Eu mando luz para cima da escuridão. Quem vence? Deus não te pediu para você ir lutar lá o combate, agarrar no pescoço e resolver a situação na marra. Ele não me chamou para resolver na marra. E a gente não consegue resolver na marra nada. Mas fazendo esse bom combate da fé que Paulo falou, que é o bom combate, aquilo que eu criei, eu declarei, há uma posição em relação a isso, eu só tenho que fazer isso, e o resto é com Deus. Mandei a palavra de vida, aleluia. O que está na minha frente, as barreiras vão ter que cair, aleluia. A igreja tem que pegar isso. Ela começa a ter uma dinâmica de viver diferente, ela começa a ver resultados em cima de resultados. Ora, se Jesus disse que as minhas palavras são, quando são ditas, são espírito e são vida, está aqui esse livro que está sendo depositado no nosso coração para serem ditos, para abrir a boca e declarar: não, minha família é uma bênção, toda a minha família receberá Jesus, meus filhos são uma bênção, terão casamentos e famílias abençoadas, não faltará recurso na vida dos meus filhos, eu profetizo crescimento na minha casa de tudo quanto é jeito. Nós só falamos isso, queridos, quando nós cremos. E são espírito e são vida. Como eu falei, esse mundo é regido pelo mundo do espírito. Lembra que eu andei conversando aí em outros encontros, quando eu começo a declarar os meus problemas com a minha boca, eu terei avanço dos meus problemas? Porque eu estou crendo naquilo que está acontecendo, eu estou só dizendo, não aguento mais, só cresce, eu sou para-raio de problema, tudo acontece comigo e tal. Olha o nível, olha a declaração, olha as palavras que estão saindo da nossa boca, gente. Está em linha com a palavra? Pastor, mas eu não sei o que dizer. Fica calado. Vamos voltar a Provérbios, capítulo 18, eu li hoje pela manhã. Daí aquilo que eu comentei um tempo atrás, quando o coração está cheio, ele declara, hein? Provérbios 18, verso número 19. Você está compreendendo? Diga aleluia. Ok, gente, vamos embora. Esse assunto é básico. Eu vou te falar, esse é um assunto que não é aquele negócio assim, pastor, eu aprendi isso no pré-primário. Que aprendeu, rapaz? Que pré-primário? Esse é um assunto hoje, amanhã, depois, daqui a 10, 15, 20 anos, porque é assim que funciona. Então, são os mesmos conceitos do reino, o mesmo fundamento que precisam ser alimentados e mantidos de maneira contínua, hoje, amanhã e depois. Veja, Provérbios 18, verso número 20, né? O fruto da boca, do fruto da boca, o quê? Interessante, essa palavra no original é lebe, no hebraico, coração. E tem esse entendimento sobre mentalidade, sobre pensamento, alma. Então veja, a nossa boca alimenta a nossa mentalidade. Por isso que a nossa mentalidade, ela vem de algo que nós ouvimos. Não falei hoje aqui pela manhã, falando sobre sentimentos negativos, e as pessoas se param para ouvir coisas, e estão recebendo e botando aquilo para dentro, depois não entendem porque estão agindo daquela forma. Por que elas estão agindo? Porque elas estão contaminando a sua mentalidade com esse tipo de palavra, com esse tipo de mentalidade. Não falei que a pessoa mais conhecida hoje, no momento, no Brasil, é a Carminha? E todo mundo não perde um capítulo, que é um capítulo de desaforo para cima e para baixo, de armações e intrigas, e todo mundo, eu faço perder esse capítulo. E aquilo vai entrando, o cara não vai nem sabendo, vai detonando, e ele vai convivendo, preste atenção, com esse tipo de pensamento, ou essa maneira de viver, achando que isso é normal, que isso é bacana, sei lá. Nós estamos sendo engolidos pelas trevas, ele está enfiando um veneno para dentro e a gente vai morrendo aos pouquinhos.
porque eu tenho sido contaminado uma mentalidade. A importância de Jesus diz, minhas palavras ditas são espírito e são vida, eu preciso ouvir a mensagem do Evangelho, eu preciso ler, eu preciso deixar o Espírito Santo me falar para renovar a minha mentalidade, porque aí então eu estarei sempre cheio de vida. Vamos ler, do fruto da boca o coração se farta, a mente ela se alimenta, mentalidade, do que produzem os lábios se satisfaz. Alguém está pegando isso nessa noite? Então está escrito no verso número 21, a morte, a coluna do meio e a vida estão no poder da língua. É isso que está escrito? Não tem coluna do meio. Ou tem morte ou tem vida. Que eu saiba, vida se encontra em Jesus, o Rei da Glória, e a sua palavra. E morte. Tudo que não é Jesus, o Rei da Glória, a sua palavra é morte. E aí eu vou prestando atenção e deixando isso me contaminar. Daqui a pouco eu não estou entendendo que eu perdi a força da minha crença. Eu estou aceitando qualquer coisa, eu não tenho força nem para dizer, seu diabo, sai! Não! Eu não tenho mais autoridade. Eu perco a vida, a autoridade, o posicionamento de enxergar situações e dizer, aqui não. Na minha própria vida. Eu vou sendo acometido de medo, de insegurança. Daqui a pouco eu não sei porque que eu estou todo treme-treme, não durmo mais de noite, tomo remédio para dormir. Igreja, estou falando contigo. Nós temos a vida do Senhor. Esse não é um processo automático. Eu não recebo Deus por osmose ou simplesmente eu deito. Não, pastor, eu estou agora, como está escrito na palavra no Salmo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tem dormido uma maravilha, uma beça, mais do que o normal. Eu tenho recebido, boto a Bíblia do meu lado. Não tem jeito. É um processo de cooperação nossa, de renovação da nossa mente, da nossa mentalidade, com base em palavras, em pensamento, gente. Foi dessa maneira que o inferno derrotou o primeiro ser humano sobre a face da terra, e é assim que ele continua trabalhando. Ele vai minando a mim e a você, lançando. Veja a importância de nós sermos seletivos naquilo que nós ouvimos. E disse hoje pela manhã, nem todo mundo que está no nome do Senhor, diz que está no nome do Senhor, tem título de pastor, tem a Bíblia e está falando. Muitas vezes tem pessoas jogando mensagem ou falando coisas que não estão em linha com a palavra e tem gerado morte, tem gerado, nesse contexto, peso, fardo, a pessoa fica medrosa, ela fica ansiosa, fica preocupada. Esse tipo de mensagem não vem de Deus, não. Ninguém dá amém, né? A mensagem de Deus é libertadora. Eu nunca vi eu me aproximar de Deus e ele me botar para baixo. Você já viu se aproximar de Deus e ele te colocar para baixo? Então nós temos que separar, queridos, olha aí. Pedro foi usado pelo inferno e Jesus reconheceu, Satanás, fica na tua aí. Então, ele pode usar todo ser humano, mesmo aquele que tem uma Bíblia, mesmo aquele que tem um título. Se a mensagem que nós ouvimos não nos liberta, nos anima, nos fortalece, que mensagem é essa que nós estamos ouvindo? Hello, somebody. Está dando para pegar isso aí? Vá comigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Jesus, ele dá essa declaração. No verso 43, não há árvore boa que dê mau fruto. Lucas 6, 43. Nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Você entende a associação, então, da nossa boca com aquilo que está dentro, com a nossa mentalidade? Eu falo a expressão da minha mentalidade. Olha que perigo, queridos. E nós vimos lá que do fruto que sai dos nossos lábios, nós nos alimentamos. E nós vamos ter que comer disso aí. E Jesus diz, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Veja o verso 45, o homem bom, o bom tesouro, de onde? Coração, essa palavra no grego é cardia, mas tem a ver com mentalidade, mente, pensamentos, fonte dos pensamentos. O mal, do mau tesouro tira o mal. E aí Jesus declara, porque a boca fala do que está cheio
O quê? A minha mentalidade, a fonte da minha mentalidade. Então, olha a importância, queridos, nós temos uma crença muito bem estabelecida, com pensamentos corretos a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas, como eu falei hoje pela manhã, volto a repetir, vá assistir esse encontro se você não esteve aqui, a respeito das situações que nós enfrentamos, porque o inferno é expert em enganar e mostrar para mim e para você uma mentalidade, e a gente cai de bobeira nisso, achando que nós temos razão, que nós temos direito, e que eu estou certo em pensar assim. Quem disse que eu estou certo em pensar assim? Esse livro vai provar se eu estou certo em pensar assim. Porque se não estiver em linha com o que Deus pensa, é morte. Eu estou sendo enganado pelo meu próprio orgulho, pela minha própria pessoa, porque eu sei, não, chá comigo que eu sei o que eu vou fazer. Isso aí eu não posso fazer, não. Eu preciso ser renovado com o poder vivo desse livro. Essa minha crença me dá vitória, gente. Mas pastor, a minha carne ela fica desesperada. Como é que eu vou dar declaração de uma vitória se eu estou passando uma situação assim? Como é que eu vou dar uma declaração de uma família abençoada se lá em casa só tem peste? Como é que eu vou dar uma declaração? Rapaz, é justamente isso, é a crença, é você declarar aquilo que Deus já fez no mundo do Espírito, e as coisas vão começar a mudar. Diga aleluia, porque eu só começo a declarar aquilo que eu estou vendo, isso não é crença. Eu estou concordando com o que o inferno quer que eu concorde, com o meu problema, com a peste lá em casa, com não sei o quê, e nada muda. Eu vou concordando com a minha doença, com o meu diagnóstico, eu vou me acomodando, eu vou me entregando, daqui a pouco estou na sepultura. Antes do tempo, ele cerceando planos e propósitos que Deus tem para a tua vida e para a minha. Quem é o inferno para dizer que você não vai chegar aonde Deus tem para você chegar? Ah, pastor, quem sou eu? Eu não tenho dinheiro. Rapaz, para de falar isso aí, que isso é a mentalidade desse mundo sem Deus. Mas a mentalidade do nosso Deus é grande. Ele pediu que eu e você pensemos como Ele. Ele é o Deus do impossível, gente. Ele é o Deus da possibilidade, mudar as situações. Mudar tudo que você enfrenta, e eu também. Então tem um posicionamento como teu pai é. Ora, se Deus é aquele que crê, eu vou ficar aqui incrédulo. Pegou isso aí? Então não é a força daquilo que eu vejo, o que está acontecendo, que vai equilibrar a minha mentalidade. Que vai governar a minha mentalidade. Nós temos que dizer não. Ah, você está querendo que eu pense assim? Eu vou te dizer para cima de você o que Deus disse na sua palavra. É isso, isso, isso e isso. Pronto, as coisas começam a mudar. Você começa a ver o poder de Deus se manifestar. Diga aleluia. Olha, esse assunto é maravilhoso, gente. Vamos terminar lendo a passagem que eu li de manhã. Você não veio aqui? Bem feito. Perdeu a mensagem. O que ele está fazendo em casa dormindo, rapaz? Não, pastor, eu estava trabalhando no travesseiro. Então, olha, 2 Coríntios 10, no verso número 3, olha o posicionamento da nova criatura. Ele está declarando que, embora nós tenhamos que conviver com uma carne, Jesus, ele tem que bater nela, hein? Embora tenhamos que conviver com uma carne, Paulo disse que nós não vivemos por ela, não militamos por ela. Diga aleluia. Diga, eu sou nova criatura. A nova criatura tem uma outra maneira de viver. Graças a Deus. E como é que isso funciona, pastor? Quando nós escolhemos, quando nós decidimos, quando nós nos enchemos dessa verdade. Então Paulo já falou, não é na carne não, cara. Não vai dar certo. Usa a tua boca pela carnalidade e você vai perpetuar os seus problemas. Usa a tua boca ou a minha boca pela carnalidade e eu vou ficar cheio dos sentimentos negativos que vão me matando aos pouquinhos. Perdi minha alegria em 1920. Nunca mais recuperei. Tem gente assim, tem crente assim. Eu já vi gente falar para mim que antes de se converter tinha uma vida boa, depois se converteu, o mundo caiu. Já vi um maluco só apanhando uma situação. Tem que virar o cara de cima a baixo assim. Que doideira é essa, rapaz? Bom, verso número 4. Então ele diz que nós não militamos segundo a carne, mas no verso 4 ele diz que as nossas armas, para nós vivermos todos os dias, na continuidade de situações que nós enfrentamos,
Elas não são carnais, está escrito aí assim, só para te dar um detalhe, poderosas em Deus. Elas são poderosas. Por que é que está escrito que elas são poderosas? Para destruir, para acabar, para eliminar, para que o inferno corra. Poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu falei aquilo pela manhã, se você não anotou essa definição, põe agora no teu caderninho aí. E rápido, letra de médico, rápido. Às vezes eu escrevo, eu nem sei o que eu escrevi, de tão rápido que é. Eu preciso eu mesmo fazer uma interpretação. É impressionante, rapaz. O que eu escrevi? Não sei. Fortalezas, ele está falando de coisas da mente. Escreve aí, fortaleza é uma certa maneira restrita de pensar. É uma certa maneira restrita de pensar que não gera vida nem liberdade. Isso é do inferno. É a continuidade, o convívio com aquela maneira restrita de pensar que não gera vida nem liberdade, e o cara está convencido que ele está certo. Ele está morrendo, ele é o deprés, está se encharcando de remédio, está todo quebrado e não está certo. Isso é fortaleza. Vai dizer para o cara que ele está errado. E o detalhe todo, queridos, é o seguinte: transformação só existe quando há abertura de coração e humildade para receber o que Deus tem a dizer. Isso é fortaleza. Maneira restrita de pensar, não gera vida nem liberdade. E o cara nem percebe que ele está ali, convivendo com tudo isso. É do inferno, para destruir fortalezas. Depois, anulando sofisma. Escreve aí, sofisma é um pensamento para te induzir ao erro. De onde vem isso? De onde? Do calabouço, meu irmão. Ele te manda uma para te induzir ao erro. Isso não vem de Deus. Toda altivez, todo orgulho, toda soberba. A própria palavra declara que todos que permanecerem nesse comportamento serão destruídos. E diz lá então que todo esse tipo de comportamento que se levanta contra o conhecimento da verdade, diz a Bíblia, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, dessa palavra. O que eu tenho que fazer se é pensamentos que estão dominando a minha mente, eu tenho que saber se eles são de Deus ou não, porque se eles não forem, eu vou trazer cativo ao que Deus pensa. Tomo, sai da minha mente, não pertence à minha mente. Não é isso aí não, está errado. Deus disse isso, Deus disse aquilo, aleluia, gente. Diz Jesus, minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Deu para pegar isso aí? Assim nós vamos construindo um futuro. É óbvio, gente, que tem a parte humana do contexto. Óbvio, gente, eu não estou falando sobre trabalho, eu estou falando que toda a nossa vida precisa estar envolvido no conselho de Deus. Diga aleluia. Não é a minha vizinha, não é meu amigo de trabalho que tem um conselho, é o que Deus tem a dizer. Muitas vezes depositamos confiança em pessoas quando elas estão desqualificadas para nos mostrar a realidade da qual nós estamos vivendo, que é o mundo do Espírito. E você tem, eu também, o Espírito Santo de Deus. E a palavra viva para me falar e me mostrar, renovar o meu pensamento. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.